Debate Democrático. Oferecimento: Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Facema, a faculdade dos seus sonhos. No ar, Debate Democrático, com Julimar Silva. Olá, boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais. Estamos começando pela sua TV Sinal Verde Caxias, Canal 3, o programa Debate Democrático. Até as 2 da tarde tem o Julimar Silva conversando com você, levando algumas informações para que a gente fique um pouco mais bem informado. E no programa de hoje nós vamos acompanhar, inclusive eu estou para receber daqui a pouquinho o secretário de Cultura do município de Caxias, Leonardo Barata, que vem aqui no programa, vem ao programa para conversar com a gente. Só lembrando que no programa passado nós conversamos com a professora Jordânia Pessoa, que trouxe aqui um abaixo-assinado com algumas sugestões e alguns alertas para a Secretaria de Cultura. O secretário acaba de chegar aqui, muito obrigado por ter vindo, e ele vem aqui exatamente conversar com a gente, dizer como é que está a Secretaria de Cultura, se realmente é possível atender aquilo que foi solicitado pela professora, esse alerta importante que os professores da Universidade Estadual do Maranhão está fazendo à Secretaria de Cultura, que, diga-se de passagem, é muito válido. Já já a gente vai entender um pouco mais, e esse alerta é sobre o patrimônio histórico de Caxias. Vamos acompanhar também. Olha só o que o Destino fez. Esse vídeo está com mais de 3 milhões de acessos na internet. E eu estava olhando hoje de manhã. Incrível. O Destino, ele permite que as pessoas se encontrem, mas também elas vão se afastando pelas circunstâncias. Mas elas vão se encontrar lá na frente, em outras circunstâncias. E o que aconteceu com um americano da Flórida? Ele se encontrou com uma juíza no banco dos réus. E quando ele olha para a juíza, ele está sendo julgado e a juíza vai fazer o julgamento. E de repente ele olha para ela e reconhece uma colega de escola. Você vai acompanhar a reação desse rapaz que está sendo julgado por roubo, né? E você vai entender, assim, como o Destino prepara os caminhos. É incrível. Eu, sinceramente, o cara cometeu um crime, mas você vai ver a reação. Como o ser humano, assim, ele consegue... Sei lá, rapaz, é inexplicável a reação dele. Porque você percebe aí que o Destino prepara as coisas. Mas, assim, a gente tem opção. A questão toda é que nós temos opções. E nós sabemos quais são os caminhos corretos dados ao longo da vida a sociedade sabe. As pessoas sabem, os filhos e os pais também sabem. Mas assim, o Destino também prepara essas coisas aí. E a gente vai acompanhar já já detalhes sobre isso. Gente, repercussão também sobre a redução da maioridade penal. Você vai acompanhar que na mesma semana em que foi desaprovada, ela foi aprovada. E o quiprocó que vai dar nisso? Vai parar no Supremo Tribunal Federal. Você vai ver como foi essa discussão na Câmara dos Deputados. E nós vamos colocar cada depoimento, como cada um falou lá na Câmara. Realmente, sinceramente, eu tenho minha opinião, eu vou emitir minha opinião sobre essa questão daqui a pouco, na hora que a gente for falar sobre esse assunto. Gente, é algo inexplicável. Como é que num dia a Câmara dos Deputados desaprova uma questão e no dia seguinte ela aprova a mesma questão? Está faltando alguma coisa aí. E aí nós vamos perceber o conteúdo político por trás disso. E olha só, acaba de sair mais uma investigação. Foi divulgado agora há pouco, e nós vamos acompanhar a repercussão disso. A visita que a presidente Dilma fez aos Estados Unidos para tentar acalmar os ânimos, porque os Estados Unidos investigou o Brasil, investigou a presidente, investigou todo mundo.
E aí a presidente foi tentar fazer as pazes a semana passada, fazer alguns acordos, e o Wikileaks acaba de divulgar aqui, simultaneamente, pelo site do The Intercept e também pela Globo News, que os Estados Unidos continuam investigando a presidente. Telefones, Ministério de Minas e Energia, Petrobras, tudo está monitorado pelos Estados Unidos. E agora? Parece que não valeu a pena ela ter ido lá semana passada. Cai por terra toda essa tentativa de diálogo com os Estados Unidos. E os Estados Unidos que reclamaram na semana passada, dizendo que os chineses estavam investigando os Estados Unidos. Que moral tem? Atenção, eu sei que eles também estão vigiando a gente nesse momento. Eles estão sabendo o que a gente está falando aqui. Vocês não têm moral nenhum. Não tem moral nenhum. Atenção, Obama. Você que deu uma de Amélia na semana passada. Você que veio com cara de honestidade, dizer que os Estados Unidos não vão fazer mais isso. Qual é a moral que os Estados Unidos têm diante do mundo? De dizer que é o país exemplo. Gente, nessa hora aí, tomara que é difícil eles repassarem. Eu não sei se eles vão repassar isso aqui para lá, porque tudo está sendo monitorado hoje em dia, né? Querendo a gente ou não. É a nova ordem mundial chamada, né? Gente, mas na minha reflexão de hoje, a reflexão é sobre mim mesmo. Eu estou muito feliz e eu quero agradecer as manifestações de aplauso, né? Porque essa semana eu defendi a minha monografia e legalmente vocês estão olhando aqui o mais novo jornalista por Caxias, pelo Maranhão, para o Maranhão, porque eu sou do Paiol do Centro, município de Parnarama, e eu defendi a minha monografia sobre os 3 mortos, são 3 pessoas que foram encontradas mortas ali na MA 034, que liga Caxias a Buritibravo. E eu estudo exatamente a religiosidade popular que existe entre os 3 mortos e 3 comunidades, que é o povoado Toari, Brejo de São Félix e Paiol do Centro, que são municípios de Parnarama. Como é forte essa religiosidade, nós já trouxemos essa discussão aqui para a televisão, mas a minha nota foi 9,6. Eu agradeço aí ao professor que aceitou o desafio, o professor doutor Orlando Best, aos professores julgadores, professora, deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome da professora lá, eu vou lembrar aqui. São professores assim que eu tenho o maior respeito. Professora Leila Souza, né? Professora Leila Souza, que também fez parte desse julgamento, né? Você tá dando para ouvir essa música, tá? Tá? Gente, é porque a gente está em reforma aqui, a gente está num outro espaço e não é um espaço acústico, né? Ele não tem o espaço não. Então estão tocando um som aqui fora. Queria até que o meio ambiente viesse aí, se pudesse. Tá, diminuir o somzinho aqui, a polícia militar, bem em frente à TV mesmo, né? Só para acalmar os ânimos do pessoal aqui. Então, eu estou muito feliz por essa razão. E foram muitas horas de estudo, né? Muitas horas de pesquisa, foram 6 meses de pesquisa. Eu fui algumas vezes lá ao Paiol do Centro e ao Brejo de São Félix, ouvi as pessoas e juntando com material de campo e material teórico, a gente construiu um trabalho que eu quero transformar em livro. Eu vou buscar os apoios suficientes aí até da Prefeitura de Parnarama, porque interessa uma pesquisa, é o estudo mais completo daquele fenômeno religioso, que é dos 3 mortos. E aí eu fiz um mapeamento identificando o caso, porque são 3 pessoas que foram encontradas mortas em 1988, mas que até hoje ninguém sabe de onde eles são. Então, as pessoas começaram a reverenciar, acender vela, colocar uma homenagem, rezar um terço. E essa religiosidade, isso aí ultrapassa a dimensão da compreensão racional. Se para muita gente não tem nenhuma importância, para centenas de outras é algo muito importante. E eu relaciono esse fenômeno também
a falta de condições também econômicas, de acesso à saúde, porque imagina só, se alguém faz uma promessa para cuidar da saúde, é porque não tem condição de ir atrás de um recurso, né? Ou seja, não tem condição de pagar uma cirurgia. E muita gente recorre aos 3 mortos para melhorar a sua saúde. Tem gente se curando de um AVC. Teve gente que tem promessas assim muito interessantes. Tem gente que faz promessa para passar em concurso. Tem gente que faz promessa para tirar uma melhor nota na escola. Outras fazem promessa para encontrar um parente. Outras fazem uma promessa porque casou, uma jovem lá casou com um primo e não queria que o filho nascesse com problema de saúde. Então são essas questões que a minha pesquisa explica. E eu quero só agradecer mais uma vez a professora Leila, o professor Orlando Best, a professora Samara Jericó, que é a professora coordenadora do curso lá da Universidade Estadual do Piauí. Gente, grande abraço a todos e agora é trabalhar, continuar trabalhando. Próxima semana, Léo, eu vou chamar de Léo, eu não gosto de chamar de secretário não, eu gosto de chamar de secretário, você é meu amigo. Próxima semana eu entrego também o meu artigo da pós-graduação, docência do ensino superior. Já vou também poder exercer a docência no ensino superior, que é o meu grande desejo. Porque eu acredito, inclusive, só fazendo uma reflexão sobre o nosso jornalismo, eu acredito que a gente transforma o jornalismo, não é só aqui apresentando a televisão ou fazendo a reportagem na rua, mas é preparando o profissional dentro da sala de aula. Ele vai sair uma pessoa diferente para o mercado. O mercado só vai ter um reflexo do bom jornalismo se ele for bem preparado. E eu estou querendo esse desafio para tentar contribuir dentro da universidade para formar novos profissionais. É o meu desejo. E eu espero começar a contribuir a partir de agora. Porque é um desafio imenso. Nós sabemos que o grande desafio do jornalismo no Brasil, na minha percepção, é o seguinte: é você deixar o mínimo de interferência política possível dentro do jornalismo para que você possa desenvolver uma prática profissional a contento para a sociedade. O que não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu digo, o jornalismo, ele é praticado com muita seriedade, às vezes mais, às vezes menos, na conjuntura atual que nós temos. Então, parabéns a quem consegue desenvolver a sua atividade, né, com todo zelo, com muita seriedade, com ética, porque a ética, nós estamos numa crise, as pessoas têm que fazer um exame de ética, de moral e ética. Não é fácil hoje no Brasil se fazer um bom jornalismo, não é fácil. Por todas as questões, muitas vezes não é culpa dos profissionais. Muitas vezes a culpa não está nos profissionais, né? Porque muitos profissionais não são os donos dos veículos de comunicação. Daí você pode tirar a sua conclusão do que eu estou falando aqui. Está no ar o debate democrático. Eu começo o programa, inclusive, já chamando essa reportagem, porque o governo do Estado, ele está tomando uma iniciativa muito importante. Já mais de 4.000 jovens fizeram a sua inscrição no CNH Jovem. Muita gente não sabe a dimensão que é esse programa. Esse programa tem uma importância incrível, porque são jovens que estão buscando pela primeira vez a sua habilitação, mas não apenas isso, são jovens que terminaram o ensino médio. Olha só isso. Quando esse jovem termina o ensino médio, ele não quer só a carteira de habilitação, não. Ele quer outras coisas. E um detalhe, atinge diretamente o governo, ele banca as autoescolas para que as pessoas, ou seja, tem dinheiro circulando também na economia. Então, ganha o empresariado, ganha o jovem beneficiado, ganha ele mesmo, o jovem também, não apenas porque é beneficiado com a carteira, mas ganha também porque ele vai ter uma profissão, porque terminando o ensino médio ele está minimamente já encaminhado para o mercado de trabalho. Roda a matéria aí, Marivaldo. O programa do governo do estado vai ofertar gratuitamente a jovens que concluíram o ensino médio em escolas da rede pública 2.000 carteiras nacionais de habilitação nas categorias A, somente moto, B, somente carro, ou AB, carro e moto,
sem nenhum custo. Conversamos com estudantes que vão concluir o ensino médio este ano. Eles já pensam em se inscrever. Eu achei muito interessante e acho que eu vou me inscrever também, não tem? Porque uma coisa dessa não tem todo dia, né? Para poder chegar assim a coisa de graça para as pessoas, não tem, né? E que esse projeto aí vai ajudar muitas pessoas também, que tem uns deles que precisam, né? Que tem muitas blitz na rua, aí uma carteira ajuda muitas pessoas. Para quem não pode, aí essa é uma grande chance. Clidenor já é habilitado, mas também gostou da iniciativa. Eu acho uma boa e para influenciar o pessoal a ter mais a habilitação e parar de mais acidentes. Mas vale lembrar que para participar é necessário ter idade entre 18 e 21 anos. Outro requisito é a participação do Enem do ano passado. O programa CNH Jovem pretende reduzir o índice de acidentes de trânsito envolvendo jovens não habilitados em todo o estado do Maranhão e diminuir assim a ocupação de leitos hospitalares. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira, dia 1º de junho, e seguem até 31 do mesmo mês no site do Detran. O endereço é www.detran.ma.gov.br/CNH Jovem. Muito bem, tá aí, realmente é um programa muito importante que vai contribuir, vai continuar contribuindo, né, para os jovens. Os jovens têm muito a ganhar com esse programa. E assim, a gente tem outras informações, inclusive relacionada ao estado do Maranhão, mas daqui a pouco a gente vai exibindo, vai dizendo quais são essas novidades. Inclusive a novidade do aeroporto para Caxias. Faz parte de uma política nacional de regionalização, ou seja, da aviação no Brasil. É um projeto que inclusive eu acredito que o momento político atual ele é muito favorável para que esse projeto chegue a Caxias. Nunca foi tão favorável como agora. Porque eu lhe digo sinceramente, Caxias já teve o aeroporto funcionando, com voos, né, com escalas, tudo aqui direitinho. Acontece que a interferência política, ela atrapalhou bastante Caxias. Se você observar, do período que Humberto Coutinho assumiu para cá, o governo do estado estava olhando com indiferença para Caxias. E a gente sabe que a interferência do governo do estado junto ao governo federal era muito grande. Ou seja, inviabilizava totalmente essa possibilidade. Agora nós temos um governador Flávio Dino, que tem grandes relações, é muito bem relacionado a nível federal. E nós temos um prefeito que é aliado do governo do estado. Condições políticas favoráveis. Só não vai fazer se não quiser. Essa conjuntura toda, ela é muito favorável e o projeto só não sai se faltar realmente vontade política, porque as condições existem. Existem, são fortíssimas. Já te conheço um pouco mais sobre esse programa, ok? Eu vou só ler rapidamente aqui. Olha só, todo mundo está vendo aí que estão querendo a mídia nacional, ela tá assim jogando pesado para derrubar mesmo a presidente Dilma. Isso aí é algo assim que a gente está acompanhando diariamente isso aí. Mas presta atenção, um depoimento na operação Lava Jato, ele não está comprometendo só o governo da presidente Dilma, não. O Ricardo, né, o Pessoa, eu vou ler aqui direitinho o nome dele, esse homem da UTC, ele começou a falar, ele delatou o PSDB, o Democratas, ou seja, o Democrata que é do Ronaldo Caiado de Goiás, também do Agripino Maia, do Rio Grande do Norte. Ele disse que recebia essas pessoas, o próprio PSDB do Aécio Neves, está aqui, senador Aécio Neves,
ele financiava não apenas as campanhas do PT, mas ele também financiava as outras também. E agora? Está vendo aí um grande movimento para... O Aécio Neves deu uma declaração ontem, dizendo o seguinte, ele ventila a possibilidade, veja bem, de que no próximo semestre tenha eleição para presidente da República. Você acredita nisso? Ele levanta essa possibilidade e ele diz que, olha só, ele sugere eleições em breve. Ele colocando de que o país pode precisar de outras opções. Opções, todo mundo sabe que já tem um pedido de impeachment contra o presidente, ou não, vários. O Fernando Henrique também teve, você acredita nisso? Nenhum passou. Mas só que assim, o movimento atual, aí, e soma-se isso, a baixa popularidade da presidente, que está em 9%, nunca um presidente foi tão mal avaliado neste país, nem parece que ela foi eleita ano passado, nem parece. O próprio presidente Lula está criticando o partido, dizendo que a presidente tem que ir para a rua, tem que falar com o povo. Ele deu essa declaração ontem. Ele disse que a presidente chegou ao volume morto. Lula falando isso. O PT está abaixo do volume morto. O que ele quer dizer com isso? Que o partido está sem credibilidade. Não tem credibilidade hoje no país, o Partido dos Trabalhadores. Detalhe, nós temos que atribuir isso também às exibições na mídia. Os partidos políticos também têm feito assim uma avalanche de denúncias baseado naquelas da Operação Lava Jato. Todo mundo sabe aí o que aconteceu, né? Então, todos esses fatores somados resultam na popularidade atual da presidente e no know-how que tem hoje o PT no Brasil, que está tentando, inclusive as assembleias feitas em cada estado, o partido tenta fazer encontros para tentar mobilizar a militância e querem voltar para aquela base onde cada pessoa que fazia parte do partido dava o seu R$2, R$3, tal, para poder bancar o partido. Inclusive, numa decisão histórica recente, o Partido dos Trabalhadores disse que não aceita mais as doações de empresas. Ou seja, o partido está tentando se mexer para levantar sua popularidade novamente, mas não está fácil. É esse o cenário nacional. E, enquanto isso, Marivaldo, eu queria só que você, antes de eu receber aqui o secretário, vamos ver logo esse vídeo. Antes, eu vou receber, já, se você tiver uma pergunta, põe logo aí na tela, Marivaldo, do telefone do programa, o WhatsApp do programa. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer para o secretário de Cultura, Leonardo Barata, 88576805 é o WhatsApp, tá? 86, tá? E você manda a sua mensagem. Se você tem alguma pergunta a fazer para o secretário de Cultura, tá? Mas antes nós vamos ver esse vídeo, que está repercutindo muito na internet, onde uma pessoa que cometeu um roubo, ela dá de cara com uma juíza. Ele é suspeito de furto, na realidade, suspeito de furto à residência. A juíza é uma amiga de escola, do passado, e ele reconhece essa juíza no momento em que está sendo julgado. Olha que situação. Põe na tela, Marivaldo. Vamos só ver a reação. Hi, Mr. Booth, you're back. A reação. This time you're charged with a burglary from the classroom Isso to the foi courtroom. em Miami, na Flórida. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness! 49-year-old Arthur Booth, now a suspected burglar, reuniting with his middle school classmate, Judge Mindy Glazer. Now, decades later, the two have been brought together in the Você vê que court. ele vai reconhecer, olha só, agora, reconheceu. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened. E aí, Oh my goodness! o mundo caiu. Kid in middle school. Oh my goodness!
On June 29th, Booth was seen leaving the Imagine só você, seja o destino fez com que essas duas pessoas se encontrassem no passado e agora eles se reencontram em contextos totalmente, em lados opostos. Incrível, né? Esse caso aconteceu, a juíza Mindy Glazer, ela estava numa audiência, portanto, com o suspeito Arthur Booth, de 49 anos. Ele é acusado de furto a uma residência e resistiu à prisão. Neste momento, ele encontra uma colega de escola e ela é a juíza. Oh my goodness! Então a juíza determinou que o suspeito então permanecesse preso e ele deve pagar uma fiança de $43 mil se quiser sair da cadeia, o equivalente a R$134 mil. Olha o que ela disse. Ela disse o seguinte: sinto muito encontrá-lo aqui. Sempre me perguntei o que havia acontecido com você. E ela diz ainda que ele era o cara, era a pessoa mais legal da escola, e que ele era a melhor criança da escola. Ele jogava futebol com ela, com a juíza, né, com a hoje juíza. Imagina só você encontrar assim. Incrível, né? É forte a imagem, né? Mas a vida é assim, né? Então a vida ela dá oportunidades, ela dá possibilidades. Ele tomou um rumo diferente. Ela foi seguir um outro caminho. Inclusive ela diz no final, e ela diz assim: espero que você consiga sair dessa bem e levar uma vida dentro da lei. É o que diz a juíza para o ex-colega de escola. Come out of this okay and just lead a lawful life. Incrível. Gente, eu recebo aqui o amigo secretário de Cultura. O nome da secretaria é grande, é Secretaria de Cultura, de Patrimônio Histórico de Caxias. Muito bem. O vereador e secretário Leonardo Barata está aqui porque na semana passada nós recebemos a professora Jordânia Pessoa, que é da Universidade Estadual do Maranhão, professora do curso de História, e ela trouxe aqui um abaixo-assinado, de cerca de mais de 100 pessoas assinaram, muitos professores, cobrando ações relacionadas à preservação do patrimônio histórico. E eu lhe cumprimento primeiramente, secretário, e gostaria de saber se o senhor tomou conhecimento, se o senhor já recebeu esse abaixo-assinado, porque ela, inclusive, ela disse que protocolou junto à prefeitura para que chegasse ao senhor como secretário, pessoa que responde pelo patrimônio histórico de Caxias. Como é que o senhor pode dar uma satisfação à professora e aos demais professores que também têm uma preocupação? Eu sei da sua preocupação, porque eu converso bastante. A gente já teve longas conversas sobre patrimônio histórico e eu sei da sua preocupação. Agora, a gente também sabe das limitações. Eu queria saber do senhor, queria que o senhor explanasse aqui para a gente, qual é primeiramente a satisfação que o senhor pode dar à professora Jordânia Pessoa, que traz uma preocupação importante, diga-se de passagem. Boa tarde. Boa tarde, Caxias, boa tarde a todos os telespectadores, Julimar, e a todo o povo de Caxias. É importante a gente dar uma satisfação, não somente à professora, claro, mas a toda a sociedade caxiense em relação ao nosso patrimônio histórico. O nosso patrimônio histórico, como todos já sabem, que ao longo dos anos e ao longo das décadas veio se deteriorando e exato, que por falta de consciência da nossa própria população. Em 1990, um decreto do Estado tombou uma área de Caxias, sim, como uma área histórica, né? Isso compreende a parte do centro que hoje nós denominamos como centro histórico e todo o seu conjunto arquitetônico. Inclusive tem uma lei de 1990, né? Isso, é a lei de 1990 que tombou, né, esta área em conjunto, não foi um tombo individual. E esse tombo ele foi importante para o município de Caxias porque, de fato, reconhece a cidade também como uma cidade histórica.
Mas esse decreto, ele ficou por ali. De 1990 até 2013, nós não tivemos ações concretas em relação à preservação do patrimônio histórico por parte do poder público. Inclusive, secretário, muita gente acha interessante a parte, eu não sei qual é o seu pensamento, mas na minha percepção, o centro de Caxias ele não deveria ser asfaltado. Sim, sim, é verdade. O senhor concorda com isso também? Mas é claro. O meu sonho é a gente retirar todo aquele asfalto e deixar as pedras de cantarias, pelo menos em algumas ruas do centro. Exatamente. Como a Rua São Benedito, o Largo do Rosário, como o Largo da Gonçalves Dias, né, da Praça Gonçalves Dias, e algumas ruas históricas da nossa cidade, podendo conservar, assim, o que era o nosso passado. Nós temos um Conselho Municipal de Patrimônio? Nós temos um Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, mas eu queria, Julimar, só assim, antes da gente chegar no Conselho, só a gente explicar um pouco em relação a questão do tombamento, que foi lá em 1990. Isso. E 23 anos depois, né, quando eu assumi a secretaria, que foi uma das condições para que eu pudesse ir para a Secretaria de Cultura, era que nós incluíssemos, que antigamente era a Secretaria de Cultura e Turismo, né, que nós incluíssemos dentro da Secretaria de Cultura a nomenclatura Patrimônio Histórico. Quando a gente está fora, a gente acha que, né, a gente vai ser o salvador da pátria, que a gente vai conseguir ser fácil mudar, vai ser fácil. Mas não é. De fato, foi incluído a nomenclatura Secretaria do Patrimônio Histórico também. E dentro do organograma da Secretaria de Cultura, que tinha o Departamento de Turismo e o Departamento da Área Cultural, também foi criado o Departamento Municipal de Defesa ao Patrimônio Histórico e Cultural do município, da qual à frente está a professora Eliette Pereira. Sim. E já na minha gestão foi criado o departamento, foi incluída a nomenclatura e nós começamos a engatinhar. Daí foi feito o Conselho Municipal. Quando o senhor assumiu, o senhor recebeu uma secretaria. Inclusive, para quem está chegando em Caxias, eu estou recebendo o secretário de Patrimônio Histórico, de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo de Caxias, Leonardo Barata. Quando o senhor assumiu a secretaria, o senhor recebeu uma secretaria com dotação orçamentária ou não? Ou é uma secretaria apenas com o nome e que às vezes não tem nem muita estrutura física? Como é que é a Secretaria de Cultura que o senhor recebeu? É difícil, é? Gente, assim como em diversos municípios brasileiros, a cultura, ela não é prioridade do governo federal e de tantos outros governos, porque, de fato, todos se preocupam com a educação. Ela é uma bandeira de quem faz cultura, seria isso? Ela é a bandeira de quem faz a cultura. Existem umas válvulas de escapes em alguns municípios que não têm a Secretaria de Cultura. Eles fazem a Fundação de Cultura. Porque com a Fundação de Cultura já existe a possibilidade de tantos convênios, de a abertura de uma conta da própria fundação, onde pode cair, né, recursos para que de fato a fundação possa ter uma autonomia. No caso das secretarias de cultura é diferente. A Secretaria de Cultura ela depende sempre da boa vontade do gestor e sempre do FPM. Então, é muito complicado. Tem uma fatiazinha do FPM? Não se tem. Existe existe o quê? A boa vontade do gestor querer ajudar quando pode. Mas não existe não existe uma verba específica, né, nas secretarias de cultura de diversos locais do nosso país. Não existe. Existe a boa vontade do gestor de ajudar naquilo que é possível. É possível que, por exemplo, a Câmara, no momento em que está votando o orçamento do município, transformar em lei 0,5%, 0, alguma coisa para isso? Mas é claro, é possível fazer isso? É possível sim. Existe o fundo, pode-se criar o Fundo Municipal da Cultura, entendeu? Pode-se criar uma série de coisas, né? Mas existem outras prioridades que, infelizmente, né, ainda não é prioridade. Isso tem acarretado, isso tem feito com que a Secretaria não receba alguma dotação, né? Agora, com relação ao tombamento individual,
porque a professora Jordânia, ela citou isso aí, da importância do tombamento individual. Ou seja, uma vez que o tombamento já foi feito coletivo, né, ou seja, o tombamento total da área, é possível realizar esse segundo tombamento? Olha, o que de fato tem que ser feito? O Estado, ele deu um pontapé inicial em 1990 com tombamento em conjunto. O que foi bom, mas que também prejudicou algumas coisas. Porque, por exemplo, o tombamento em conjunto, ele tomba uma área. Então ele vai tombar casas do século XVIII, mas também vai tombar casas que só tem 30 anos, porque está dentro de uma área. E o que nós precisamos e o que nós estamos fazendo agora? Hoje nós temos, de recursos humanos, apenas 2 fiscais. 2 fiscais que estão catalogando mais de 200 prédios históricos, entendeu? Na área, não só na área do centro, mas também na área da Trizidela, que inclusive não foi tombado pelo Estado. Pois é, está fora da área do tombamento. A Igreja de Nazaré, que foi o primeiro templo, né? Que foi elevado em Caxias, que foi construído em Caxias, não está dentro da área tombada. Embora a própria indústria lá, manufatura. Sim. Tem uma indústria lá esqueci aqui o nome lá. Lá da Avenida acho que até da família Amâncio, né? O Castro, né? Da família Castro, lá no família Ponte Castro, também. Exatamente. Né? Então tem coisas. A Igreja do Ponte tem quase 120 anos, não está tombada. Não está tombada. E tantas outras coisas. Então, o que acontece? Dentro das nossas possibilidades, dos recursos humanos que a gente tem, a gente está começando a fazer um levantamento fotográfico, catalogando, entendeu? De todos esses bens que foram tombados pelo Estado e também aquilo que se é estudado, que se tem a certeza que também poderá ser patrimônio histórico, que seria o tombo individual. É uma lei que vai ser feita, né, fazendo o tombo individual, onde todos esses prédios históricos da nossa cidade serão catalogados em um livro, que é o livro do tombo, e assim podendo também até tirar desse tombo algumas casas que não têm importância para o patrimônio histórico, mas que se fazem presentes dentro da área tombada. Por que, Julimar? Porque essas casas que têm 30 anos, que têm 20 anos, ou casas que estão sendo construídas agora dentro da área tombada, elas vão ter dificuldades para fazer uma reforma, porque tem que pedir autorização. Então, efetivamente, precisa se fazer tudo isso. E que está sendo fazendo? Essa mudança na lei, ela é rápida ou demora um pouco? Não, tem que ir para a Câmara Municipal. Não é mudança na lei. A lei do Estado... Vocês vão criar uma lei específica do tombamento individual. Individual, que é uma lei municipal. Certo. O decreto do Estado não se mexe. Certo. O decreto está lá. Agora nós vamos criar o quê? A lei municipal, um projeto de lei municipal que vai ser enviado para a Câmara dos Vereadores, que vai ser discutido, vai para as comissões, vai ser aprovado, em seguida o prefeito assina. Né? Agora, tudo isso só pode ser feito mediante a todo o levantamento do acervo arquitetônico que está sendo feito pela equipe do departamento. Já iniciou há muito tempo. Inclusive, o que acontece? Como eu falei, nós temos os nossos recursos humanos não nos permite a fazer isso com tanta rapidez, mas dentro daquilo que é possível está sendo feito tudo direitinho, né? Porque assim, essa comissão que existe do patrimônio histórico, o conselho, ele tem algumas atribuições. Eu gostaria de saber como é que está o andamento da parte de fiscalização, porque a gente percebe que alguns prédios, eles estão assim se deteriorando e assim, aquela ideia do mercado, ela vai começando a prevalecer. Ou seja, o prédio cai e alguém constrói um novo prédio lá, sendo que aquele prédio ele deveria ser preservado e não derrubado. Ali na 1º de agosto, numa esquina, eu já pude ver que tem um terreno e no mínimo deve sair dali ou um estacionamento de carro, ou então deve construir um novo prédio. Situações como essas podem ser prevenidas ou podem ser evitadas, né? É isso que os nossos fiscais e o nosso departamento procura fazer. Só que, infelizmente, eu vou dizer uma coisa aqui ao povo de Caxias, e
que talvez não seja do agrado de muitos, mas é necessário falar. Existem pessoas que são donos de prédios históricos em Caxias que usam de esperteza. Eles deixam o prédio ir, né, infiltrando água, não faz nenhuma restauração e vai deixando se acabar. E aí o que acontece? Alugam tratores, alugam caminhões, quando é meia-noite, que não tem fiscal do patrimônio histórico e trabalha de madrugada, né? Vão, derrubam a fachada do prédio histórico e passam a madrugada tirando todo aquele entulho, e quando amanhece o dia, já está tudo limpo. E aí o que o departamento faz? Qual é a obrigação do Departamento Municipal do Patrimônio Histórico em Caxias? É bom a gente deixar bem claro isso para a nossa sociedade, para que todos possam, de fato, entender qual é o trabalho da Secretaria e o trabalho do Departamento do Patrimônio Histórico. É fiscalizar, é poder fazer ações preventivas e poder falar aos donos desses prédios históricos a importância da preservação e, se no caso de alguma restauração, alguma reforma daquele prédio, eles têm que primeiro ir ao Departamento Municipal do Patrimônio Histórico com toda a planta daquela casa, com toda com tudo aquilo que eles querem fazer, para que o departamento envie para São Luís, para os técnicos de São Luís da Superintendência do Patrimônio Histórico analisem, e de lá eles deem um parecer se pode restaurar ou não. Nesse caso, o dono da residência, ele tem algum subsídio? Tem alguma ajuda para tentar restaurar também? Não, não existe. E isso é bancado pela própria pessoa da residência? Isso é bancado pela própria pessoa. Agora, a partir do mundo... Ele precisa respeitar as características originais do prédio. Ele precisa respeitar. Porque, embora ele seja o dono daquele prédio histórico, mas aquele prédio histórico, ele faz parte da história da cidade. Ele é de grande valia para o município. Aquele prédio é um ponto turístico, é um ponto histórico da cidade. Então, ele precisa respeitar. Claro, dentro das diretrizes do patrimônio histórico, não quer dizer que o patrimônio vai mandar na sua casa. Não, eu não posso fazer uma reforma porque o patrimônio é que vai mandar. Não, não é nada disso. É conscientizar e deixar, e sempre explicar, olha, é interessante que se mantenha essa fachada desse jeito, entendeu? As cores do patrimônio, tem aquelas cores obedecendo a antiguidade, que é bom permanecer. Inclusive, eu percebo assim, que muitas pessoas, por falta de uma visão, até mercadológica, perde dinheiro, porque assim, muitas residências em São Luís, só um exemplo, você adentra essa residência, a pessoa, ela preservou alguma característica histórica do prédio, e você adentra lá e aí ele tem alguma coisa para vender relacionada ao patrimônio lá e ganha dinheiro com isso. Mas assim, é um processo demorado para que as pessoas tenham essa cultura aqui também, eu só acredito, ou ela é fácil de ser entendida? Ixi, não, nada, nós temos tantos problemas lá no departamento. Você pode notificar a pessoa, multar a pessoa? Olha, a gente notifica, e aí a gente notifica para comparecer ao departamento, para que o departamento possa dar a orientação, né, de como ele pode ser feito. Agora, multar, ainda não se pode multar. Mas se a pessoa não respeitar, o departamento entra no Ministério Público, entendeu? Contra aquele proprietário, como já se foi feito em diversos momentos aqui em Caxias, por exemplo. Em frente à aquela casa Delfilândia, na rua 1º de Agosto, do lado da Livraria Graúna, tinha um outdoor, colocaram um outdoor ali, tirando a fachada daquela casa. Aquela casa é uma casa particular. É linda aquela uma casa linda, embora o dono não tenha condições de fazer a restauração dela, mas ela está ali, está em pé. Não sei eu, com dinheiro suficiente, eu compraria aquela casa. Colocaram um outdoor ali, tirando a fachada da casa. Então, nós notificamos, né, o dono da empresa do outdoor, né, demos um prazo de 15 dias para ele tirar, ele não tirou, mandamos um outro ofício, por gentileza solicitamos que retire dentro da lei tal, especificando todos os parágrafos da lei que proíbe, né, a lei maior.
E aí nada foi tirado. Então a gente entrou no Ministério Público. O Ministério Público automaticamente mandou tirar. Então, essa é a ação do Departamento Municipal do Patrimônio Histórico, é de preservar, de orientar, e naquilo que está passando dos limites, a gente entrar no Ministério Público. O problema daquela casa de esquina, inclusive a casa da família dos Jarmas, né, que é bem da esquina ali, alguém comprou, alguém que não é da cidade, comprou, derrubou de madrugada, nós conseguimos achar a pessoa, ele foi notificado, entramos no Ministério Público, e lá ele pode fazer o que ele quiser no terreno, ele vai poder fazer, a lei até permite ele fazer, mas ele vai ter que reconstruir toda a fachada de como era a casa. Dentro a gente não quer saber se vai ser estacionamento, se vai ser uma churrascaria, se vai ser restaurante, se vai ser hotel, mas nós temos a foto de como era a casa e ele vai ter que construir a fachada do jeito que era. Né? Isso já é aquela história de prego batido e ponta virada, já está definido isso aí. É por isso que ele nunca construiu nada lá. É por isso que ele não fez estacionamento, é por isso que até agora ele não fez nada. Isso já tem 1 ano e meio que foi derrubado aquela casa. Então talvez por condições de fazer, não sei o que aconteceu, ainda não foi feito. Mas se por acaso for fazer alguma coisa ali e não for reconstruída, é Ministério Público de novo. Secretário, só para a gente finalizar, qual é o desafio que o senhor tem à frente dessa secretaria que, como o senhor mesmo colocou, não tem recurso? Você que sai aí atrás dos recursos, você vai a Brasília atrás de recursos, como é que você elabora projeto, como é que você faz para captar recurso e para conseguir tocar essa secretaria, que, diga-se de passagem, é muito importante. Promover a cultura não é fácil. Eu, inclusive, é uma sugestão aqui que eu deixo. A gente conversou no programa passado sobre essa questão, mas eu deixo aqui uma sugestão, porque uma das formas da gente tocar uma memória coletiva de cultura é a gente colocar ela para frente. Por exemplo, vamos imaginar aqui os cantadores do divino, por exemplo. As pessoas que conhecem o reizado. Há uma sugestão que eu deixo aqui, e aí cabe o senhor acolher ou não, mas seria a de reunir essas pessoas que são mestres na sua área. Na verdade, Julimar, compartilhar nas escolas. Já existe o projeto Divino Caxias. Já existe. Existe o projeto Divino Caxias, que é o quê? Nós fizemos o catalogamos, na verdade, todos os tocadores do Divino Espírito Santo, né? Que cada um tem seus cantos bem peculiares de sua região. Então, de todo o município. Nós temos mestres premiados. Claro, aqui, com certeza. Temos mestres premiados. É verdade. Temos aqui o mestre Manuel Duarte, lá do Campo de Belém. Exatamente. Né? Que é da área do Divino. Nós também temos um outro mestre aqui no bairro João Viana, que é tocador do boi, né, boi de orquestra, né, que também foi premiado a nível nacional, como mestre da cultura nacional. A gente precisa preservar isso, né? Com certeza. Então, os reisados, nós temos os encontros e nós temos o apoio financeiro que a Secretaria dá durante as festividades do reisado. O Divino tem o projeto Divino Caxias. O Divino Caxias é a reunião de todos eles, né, durante o período de suas festividades, a distribuição do material gráfico, dos festejos dele, né, e a participação também da Secretaria naquilo que a Secretaria pode disponibilizar, né? Só para finalizar, qual o desafio da Secretaria, do senhor à frente da Secretaria, enquanto você estiver à frente lá? Qual é o principal desafio que você tem pela frente aí? Acho que o meu principal desafio hoje é a gente poder manter vivas as tradições da nossa cidade. É a gente poder preservar aquilo que a nossa cidade tem. São os bois, as quadrilhas, os reisados, também o Divino Espírito Santo, também os eventos da Umbanda e tantos outros eventos que são cultura da nossa cidade. E para mim é um desafio, porque de fato são pessoas importantes e que merecem a cada dia ser valorizado cada vez mais, né? E a gente tenta fazer o que está ao nosso alcance para poder agradá-los, para poder preservar,
não é? Muitas vezes a gente faz até o impossível, mas a gente tenta, a gente não consegue agradar a todos, mas eu sempre fui aberto, falando a verdade. Quando eu posso, eu digo que posso e faço. Quando eu não posso, eu digo que não posso e não faço. Também eu não enrolo. Mas dentro das nossas possibilidades, e muitas vezes até fora das possibilidades, que a gente tira até do curso para fazer, né, a gente está sempre fazendo. A gente está chegando no dia 5 de julho. Aliás, no domingo agora. É amanhã. Amanhã, perdão. Amanhã. Domingo. Amanhã nossa cidade completa ano de emancipação política. Nós temos 3 datas importantes, Julimar. Se eu tiver um tempinho ainda, eu posso até falar. Caxias é uma cidade rica em história, é uma cidade rica em tantas coisas bonitas, e ela é rica também em suas datas de comemorações. Amanhã, 5 de julho, nós comemoramos a emancipação política da Vila de Caxias para cidade de Caxias. A elevação de vila à cidade. A elevação de vila para a cidade. Amanhã, a data de amanhã, é o aniversário da cidade de Caxias, né? De criação da cidade de Caxias. Eu sou defensor de que tem uma grande festa nesse dia. É verdade. E aí nós comemoramos só no 1º de agosto, que é a adesão, né? Na minha gestão, a gente já comemora 2 datas. Já comemora, né? As duas, 1º de agosto e 31 de outubro, que eu vou já explicar também. O 1º de agosto, que os caxienses pensam que é o aniversário de Caxias, não é o aniversário de Caxias. Nós comemoramos a adesão da cidade de Caxias à independência do Brasil. Foi aqui que a bandeira portuguesa tremulou pela última vez. Exatamente. Então aqui nós comemoramos. O caxiense é resistente, resistiu até a última hora. O Fidier foi preso exatamente ali na Praça Gonçalves Dias, naquele prédio, né? Ele estava homiziado naquele Caxias, prédio. Né? Isso. É difícil do que Caxias. É difícil do que Caxias. É verdade. O dia 11 de outubro, que você falou? Dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, todas as 3 datas são importantes. Claro. Mas eu dou um destaque maior à data de 31 de outubro, porque o dia 31 de outubro, se a gente for averiguar, for ver no brasão do nosso município, a gente vai ver lá 2 datas. 31 de outubro de 1836, né? E também a outra data de 1º de agosto. A 1º de agosto. No caso, 1º de agosto de 1823, né? Que foi justamente, um ano depois da adesão, né? Isso, justamente. Essa data do 5 de julho é 5 de julho de 1836, né? Que é a data de elevação de vila, da vila para a cidade. Exato. E o 31 de outubro. E o 31 de outubro nós comemoramos o quê? Nós comemoramos esse ano os 204 anos da elevação de Caxias, quando era um pequeno povoado, que naquele tempo se chamava Arraial. Né? Ela deixa de ser um povoado, ela deixa de ser o Arraial das Aldeias Altas para se tornar uma vila, o título de vila. E quando ela ganha o título de vila, ela automaticamente já recebe, né, ela já é instituída a Câmara Municipal da cidade de Caxias, né, bem como o seu fórum, né? 204 anos da Vila de Caxias. Muito bem, eu recebi então o secretário de Cultura, secretário de Cultura e Patrimônio Histórico e Turismo, Leonardo Barata. Muito obrigado pelas explicações, pelos esclarecimentos, sempre acessível. E assim, a gente torce para que a sua secretaria seja dotada de mais orçamento, porque nós sabemos que a cultura, é o que há, é o que identifica o povo com a sua cidade. É a memória está ali, a história, as manifestações culturais, de todas as maneiras, sejam materiais ou imateriais. Claro, com certeza. E aí, nós precisamos valorizar a cultura. Um povo sem cultura é um povo sem referência, diga-se de passagem. Mas eu queria até dizer ao povo de Caxias, aqui interessante, que já no governo federal, agora foi feitas as conferências municipais, estaduais, teve a conferência também a nível nacional, que foi a criação do Sistema Nacional da Cultura. É como se fosse o SUS na saúde, né? Então, entendemos que a partir do 2º semestre de 2016 já vai existir nas secretarias de cultura de todo o Brasil, né, Conselho Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e verba própria
direto do governo federal para as secretarias. Aí sim, né, já tornando as secretarias de cultura de todo o Brasil, né, com status maior comparado à educação e saúde. Eu até deixo a sugestão aqui para o senhor colocar em pauta também os pontos de cultura. Os pontos de cultura porque foram fechados. Inclusive o senhor pode desenvolver projetos e captar recursos para ativar esses pontos, que é muito interessante. O Ministério de Cultura, esses últimos tempos, ficou um pouco limitado. A gente teve mais abertura no Ministério do Turismo. No Ministério do Turismo, se der tempo, eu posso até citar aqui algumas propostas que foram colocadas, né, para o município de Caxias. No ano passado, eu fiz uma visita ao ministro, ainda da época, Gastão Vieira, né, e nós cadastramos 13 propostas na área do turismo para a cidade de Caxias. Delas, nós cadastramos as placas turísticas, né, indicando os pontos turísticos da cidade, os portais de entrada da cidade, inclusive no meu primeiro mandato como vereador, foi uma indicação que eu dei ao prefeito Humberto Coutinho, construir né? esses portais, os portais de entrada, quem vem de Teresina, também quem vem de São Luís, revitalização da piscina do Ponte como ponto turístico, revitalização do balneário Maria do Rosário, porque é um ponto turístico também, a construção do mirante do Morro do Alecrim e a revitalização de toda a Praça da Balaiada, com construção de quiosques de artesanato e por aí vai. Então, foram vários pontos, até o Centro de Cultura também entra, né? Entrou a revitalização do Centro de Cultura. Para poder entrar o Centro de Cultura, teve-se que fazer uma mudança na nomenclatura para a proposta Centro de Cultura e Eventos José Sarney, porque aí entraria pelo Ministério do Turismo. Entendi. Então foram 13 propostas que foram cadastradas no Ministério do Turismo e que nós estamos aguardando a resposta. Então sempre a gente está em Brasília, atiçando um pouquinho, vendo de 13 propostas o que a gente pode ganhar. Exato. Se ganhar 3, 4, 5, já é uma que vier já é uma né? ajuda importante. Então a Secretaria, ela fez todo esse percurso para o Ministério do Turismo a fim de engrandecer mais a cidade de Caxias. Inclusive um dos projetos que já está em execução, que isso já foi no começo do nosso mandato como secretário, que foi a reforma da Praça do Panteão. Ali é via Ministério do Turismo através da Secretaria de Cultura. O prefeito Léo Coutinho, o secretário e vereador Léo Barata, juntos em Brasília, emenda parlamentar da então deputada também Nice Lobão, da época, né, que ajudou através do Ministério do Turismo e que hoje a Praça do Panteão está sendo revitalizada. Tivemos o cuidado de modificar, tirar aquelas luminárias e trazer de fora as luminárias antigas, né, para imitar as coisas antigas, os banquinhos coloniais, antigos, bonitinhos. Está sendo construída agora a fonte, né, que a expectativa é que o prefeito possa inaugurar no dia 1º de agosto, data da adesão, a Praça do Panteão, mais a fonte luminosa e toda a estrutura da Praça do Panteão. Isso também é trabalho da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo. É importante a gente ficar sabendo que está sendo feito. Só para a gente finalizar, eu quero lhe parabenizar, né? Também defendeu o seu trabalho. Até que enfim. Até que enfim, saiu, né? Até que enfim saiu. Também, foi agora essa semana? Não, foi dia 18 de junho. Pronto. Né? Quando foi lá a nota? 8.8. Quase 9. Pronto. Quase 9. É importante. Agora, mas você tira mais de que publicitário agora. Publicitário. Pronto. E dizer a vocês que esse projeto experimental que eu fiz, a Caxias toda vai poder ver que vai ser a campanha publicitária do Fogaréu, VT, vídeo, tudo. Né? Vocês poderão ver no próximo ano no Fogaréu todo aquilo que vai aparecer em relação à campanha publicitária foi feita pelo Léo Barata. Pronto, olha aí. Agora publicitário também. É verdade. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Já a gente retorna com mais informações, trazendo principalmente aí essa informação relacionada ao aeroporto de Caxias. Já a gente volta. Debate Democrático. Oferecimento. Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Facema. A faculdade dos seus sonhos.
Casa de Saúde e Maternidade de Caxias agora conta com mais uma especialista em pediatria geral, doutora Cíntia de Orleans, oferecendo serviço diferenciado e humanizado, de forma a acolher a criança e sua família de forma completa. Marque hoje mesmo uma consulta para o seu filho. Atendimento todas as segundas e terças-feiras, às 8h30 da manhã. Casa de Saúde e Maternidade de Caxias, sempre pensando em sua saúde. Rua Quininha Pires Centro, fone 3078-3100. Domingo, dia 5 de julho, você tem motivos de sobra para fazer a sua doação com o Sabiá da Sorte. Olha só, você concorre a R$2.000 no primeiro prêmio, 5.000 no segundo prêmio, 10.000 no terceiro prêmio e mais R$20.000 no quarto prêmio. Na rodada, são 10 poupanças de R$500. Faça já a sua doação, apenas R$10 e boa sorte. Sabiá da Sorte, lucro revestido para a Fazenda da Esperança, escolinha de base do Sabiá. Sabiá da Sorte. Chegou a hora!